Então, hoje a gente vai falar sobre o trabalho acadêmico, a apresentação. Semana passada a gente falou sobre a busca de informação, onde buscar esses documentos, como avaliar, como fazer todo ter o acesso a esses documentos para poder fazer com que o conhecimento seja, cada vez mais aumentado. E hoje a gente fala da forma, que é tão importante quanto o conteúdo é a forma também, para que a gente facilite, né, a hora da leitura, a hora de encontrar os materiais. Lista de referências é importante em qualquer trabalho, porque além de citar as fontes, ela é caminho para que outros pesquisadores, né, e mesmo a gente, quando vai procurar os assuntos que está vendo, né, se tem a lista de referências, é um passo para que a gente possa encontrar outros documentos. Então, nessa apresentação de hoje, a gente fala sobre isso, vai mostrar o manual de normalização da biblioteca, né, que é um documento que está lá disponível, e é importante também que a gente não precisa decorar todas essas regrinhas, né? Não preciso saber como fazer todas as referências, eu preciso saber onde encontrar os materiais que vão me auxiliar para isso. Então, onde é que eu vou encontrar as normas da BNT, onde é que eu vou encontrar o manual? Na página da biblioteca, a gente também tem alguns modelos já pré-prontos, né, para que para que os alunos possam baixar e a partir dali ir fazendo os seus trabalhos. Então, é isso, é mostrar onde a gente encontra essas ferramentas para utilizar. Desculpa, não passei aqui. Então, aqui eu estava falando com o microfone fechado. Hoje a gente vai trazer a formatação do trabalho acadêmico, né? E depois a parte de citações e referências. Ali na formatação, né, que são as informações gerais de como é a estrutura do trabalho, margem, espaço, essas coisas, né? E depois ali a parte mais de fazer mesmo as citações, né, as normas para citações e para referências. Trazemos aqui novamente o Super 8, né, que é o programa que nos guia, né, nessa pesquisa. Então, colocando assim os passos do Super 8, hoje nós estaríamos, na semana passada nós fizemos o passo 1, 2 e 3, né, nas bases ali de definir o tema e de buscar e recuperar nas bases de dados. Hoje nós vamos para o passo 4 e 5, que seria usar e sintetizar e produzir. Aqui a gente traz, né, claro, como a Lilian falou, não precisa decorar, mas já fica no material, então, o esquema de margens do trabalho. As margens superior e esquerda são 3 centímetros e as margens inferior e direita 2 centímetros. Vivian, eu acho que a gente pode já, porque no material ele vai falando dessas regrinhas aqui, a gente já pode passar para o manual de normalização lá na página da biblioteca, tá? Tu quer passar a ser a Pode ser, apresentadora? Porque fica mais fácil. Tá, deixa eu colocar aqui. E também na página da biblioteca, né, nos modelos. Eu acho que a gente começa mostrando onde estão os modelos e a partir dali a gente mostra o manual com essas explicações. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Tá, então aqui na página da biblioteca nós temos em ferramentas, primeiro nós vamos mostrar os modelos aqui.
Os modelos são arquivos de Word, tá? Que nós já colocamos aqui, por exemplo, graduação. Vamos colocar aqui, ciências econômicas. Ele já vai abrir um arquivo que já está formatado para o trabalho. Vocês podem usar esse arquivo, tá? E a partir dele inserir os dados de vocês, tá? Do trabalho de vocês. Já fica mais fácil porque ele já está com as margens corretas, espaçamento, já está tudo conforme a BNT. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, então, por exemplo, né, o que a gente falou ali das margens, né, ele já está formatado. Aqui, na parte dessas informações, né, capa, folha de rosto, ficha catalográfica, né, o que a gente precisa colocar? Ali as informações da universidade, da faculdade, departamento, o autor, título, cidade e ano. Tá? Às vezes dá dúvida, né, no que a gente precisa colocar, que já está na ordem também, né, desses elementos. Depois aqui nós temos a folha de rosto, que é onde nós temos a natureza do trabalho, né, além do título e do nome do autor. Isso. Uma coisa importante, né? Vive ainda ali na capa, né? Semana passada a gente abriu no Lume um modelinho, um trabalho que estava publicado e tinha a indicação, né, do programa de graduação em economia. Então, cada trabalho ele tem a sua cada curso, né, tem a sua vinculação. Então, quando a gente fala de graduação, a gente está vinculado ao Departamento de Economia e Relações Internacionais. Então, é essa indicação que precisa ser colocada aqui, né? Isso, bem lembrado, né? Naquele trabalho acabou ficando diferente, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. A ficha catalográfica, já vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz, né? Tem um programinha onde basta o aluno colocar os seus dados, né? Só prestar atenção em alguns detalhes, por exemplo, aqui, né? O nome, eu vou colocar aqui os meus primeiros 2 nomes, né? Por exemplo, eu vou botar aqui o meu só para... Quando a gente faz esse preenchimento na indicação do nome, se eu tenho o meu nome Lilian Maciel Leão, tenho que considerar como nome, né, prenome todos os nomes menos o último sobrenome. Menos o último, né? E daí o último vai ali. Uma coisa importante, só as iniciais maiúsculas. A gente não vai colocar tudo com letra maiúscula, nem nos nomes, nem no título do documento. Isso. Aí vai ter aqui a opção, né, de escolher trabalho de conclusão de curso e a gente escolhe ali a Faculdade de Ciências Econômicas e o curso. Coloca ali orientador, ano de publicação, número de folhas e aqui os assuntos são as palavras-chave do trabalho. Isso. Na indicação do número de páginas ali, de folhas, a gente tem que cuidar da questão da numeração, né? No meu trabalho, eu vou desconsiderar a capa e a ficha catalográfica, as folhas onde vão ali. Então, e a minha introdução, ela vai começar a contar, né? Vai aparecer a numeração só a partir da introdução. E lá eu vou descontar essas 2 páginas. Então, normalmente está aparecendo que a minha introdução começa na folha 10, a indicação do número de páginas tem que ser 8. Lá no final do meu arquivo, se eu tenho 85 folhas, a numeração, para estar correta, ela tem que descontar 2. Então, ela tem que chegar lá no final com 83. E é esse 83 que a gente vai colocar ali. É o número que está paginado do meu trabalho. Numerado lá. Isso. E depois, então, a gente, quando clica em enviar, já vai gerar o arquivo em PDF daquele retângulo, né, que é a ficha catalográfica, e basta a gente colar nessa folha, logo depois da folha de rosto. Depois vai ter ali no manual o formatinho dele, né, como é que ele fica. Então, aqui nós temos a folha
folha de rosto, a ficha catalográfica, e essa folha aqui onde tem os dados da banca, né? Então também ela é parecida com a folha de rosto. Temos que colocar a data da defesa, se ainda nós não sabemos, nós deixamos aqui em branco, né? Mas depois quando a gente for entregar, a gente já preenche aqui, né? Vai colocar aqui os membros da banca e com a sua titulação, né? Professor, doutor, professor, mestre, e também vamos colocar as instituições a quais eles pertencem. Aqui, então, a gente já colocou na ordem, né, o que é opcional e o que é obrigatório. A dedicatória, então, se vocês quiserem dedicar alguém no trabalho, ele é um elemento opcional. Os agradecimentos. Importante com relação ao título da dedicatória, né? Não vai o título ali, como está nos agradecimentos, que o título fica lá em cima, a dedicatória, eu vou colocar direto, e a folha aqui em cima ela fica branca, ó. Então é bem nessa apresentação, nesse modelinho de apresentação que a gente está fazendo, não vai ter o título lá em cima. Já os agradecimentos aparecem com título e também é um elemento opcional, mas geralmente são colocados nos trabalhos, né? E daí vai seguir o padrão de texto 1,5, né? Assim como no trabalho. A epígrafe também não vai título, é um elemento opcional, é alguma citação relacionada ao trabalho que eu queira colocar, né? Assim, inspiradora. Então eu posso colocar aqui antes do resumo. Aí aqui começa o resumo, ele é um elemento obrigatório, né? Então aqui até a gente não colocou como elemento obrigatório, mas como não está elemento opcional ali, né? Porque no caso ele é obrigatório. Então aqui tem as explicações do que precisa apresentar o resumo, né? Ele tem que ter uma linguagem clara, concisa, ele precisa apresentar já a introdução, o objetivo, a metodologia e os resultados do trabalho. Então, tudo de forma sucinta nós temos. Para o centro liga. Para o centro, todos ligam para o centro. E então o resumo ele vai seguir também esse formato que a gente colocou aqui. Ele não tem isso aqui, por exemplo, ó. Quando a gente coloca ali uma entrada, né, de parágrafo, ele não tem. Ele vai em bloco único e sem essa reentrância na margem. Nós não podemos utilizar mais de 500 palavras e nós temos então que colocar as palavras-chave separadas por ponto, tá? De 3 a 5 palavras-chave. Depois, então, nós temos aqui o resumo em língua estrangeira, ele é obrigatório, mas nós podemos optar, né, por fazer ou em inglês ou em outro idioma. Então, aqui nós trazemos, né, alguns exemplos em espanhol, em francês e as palavras-chave também em outro idioma. A lista de figuras é um elemento opcional, né, se houver figuras e quiser colocar, pode haver figuras e não colocar também essa lista, tá? Realmente é opcional. De gráficos, de quadros e de tabelas. Tá? A lista de... Oi? Com relação às listas, né, eu posso fazer 2 tipos de listas. E só das figuras, enfim, e cada um dos seus elementos, eles estão separados. E daí o cuidado que tenho que ter. Tenho que ter pelo menos uns 5 elementos para fazer uma lista. Não vou colocar uma lista com apenas um elemento. Posso juntar essas listas e fazer com ilustrações. E daí, nessa lista de ilustrações, eu vou poder juntar as figuras, os mapas, gráficos. E tenho que cuidar a indicação da apresentação de aparecimento no texto, né? Então, eu vou fazer essa indicação ali, colocando sempre por aparecimento. A única lista que eu não posso juntar nas ilustrações é a de tabela. A tabela é tratada como um elemento diferente, né,
das outras listas, porque as outras seriam, os outros elementos seriam figuras, ilustrações, enquanto as tabelas, né, já têm uma formatação assim, que é o próprio IBGE que faz essa orientação, né, de como fazer as tabelas. Depois a gente vai mostrar também. A lista de abreviaturas e siglas, ela é opcional. Se eu colocando ou não a lista de abreviaturas e siglas, quando eu for colocar a primeira vez no texto uma sigla, eu primeiro preciso colocar ela por extenso e entre parênteses a sigla. E nas próximas vezes que eu for citar, que eu for falar sobre aquela instituição, aí eu vou colocar a sigla apenas. Lista de símbolos é um elemento opcional. E aqui nós temos o sumário. O sumário ele segue também uma padronização. Esse arquivo também ele já está preparado para isso, né? Que são com os estilos ali de título. Para fazer o sumário, a gente precisa cada título fazer o estilo, título 1, título 2, né? Para cada uma das sessões. Isso nos facilita na hora de montar o sumário. Facilita não, para montar o sumário automático a gente precisa colocar os estilos, né? Então, facilita muito no trabalho ter um sumário automático. Pode dar um pouquinho mais de trabalho no início, mas vale a pena porque depois a gente não precisa ficar se preocupando com as páginas, né? Se vão trocar, se não vão. Aí vocês podem perceber que aqui as seções primárias, elas têm um estilo, né? Por exemplo, negrito, letra maiúscula. As seções secundárias, o 2.1, 2.2, 2.3, eles têm uma formatação diferente da primária. E a seção terciária também. Então, isso é importante, sim, porque tanto no trabalho quanto no sumário, eu preciso cuidar essas regrinhas, assim, de formatação das seções. Tá? Isso é da norma de numeração progressiva. Vocês podem ver também que aqui a numeração fica toda ao lado esquerdo, né, do sumário, e tem um espacinho e depois fica tudo retinho aqui o texto, né? Então também é um cuidado que tem que ter. Aí depois da conclusão, né, nós temos aqui o que vai no sumário, começando, né? O que vem antes da introdução não vai no sumário, tá? Porque às vezes as pessoas acabam colocando ali, resumo está na página tal, né? Lista de tabelas está na página tal. Não, esses elementos pré-textuais, eles não aparecem no sumário. Então, eu vou começar com os elementos textuais, né, que são esses elementos numerados, aqui nesse exemplo é de 1 a 4, introdução à conclusão, e depois disso, os elementos pós-textuais eu não vou numerar, mas aí eles vão aparecer aqui no sumário, que seriam as referências, os apêndices e os anexos, se houver. E os apêndices, os anexos, eu preciso colocar já o título aqui também, no sumário. Aqui, então, como a Lilian estava falando, ó, começou a introdução, né? Primeiro elemento textual, ele vai ser numerado. Aqui nós estamos com a página 15. No arquivo, aqui começou a página 17 de 24, não sei se vocês conseguem ver aí. Mas aqui já está numerado descontando a capa e aquela folha da ficha catalográfica. Então, aqui a introdução iniciou na página 15, porque nós descontamos 2 folhas. E a numeração, então, só aparece aqui. É no canto superior direito, letrinha 10. Tá? É a mesma letra que vai no corpo do trabalho, porque às vezes o próprio editor de texto já coloca lá em outra letra diferente da que está no nosso trabalho. Mas a gente vai lá, formata para a mesma letra que a gente usou, a mesma fonte, Arial Times, e coloca a letra 10. Vivian, pode abrir também era isso, era a indicação das margens ali para mostrar qual é a... Aqui as margens. Aqui é o 3322, que a gente pode aplicar em todo o trabalho.
E daí o cuidado que com relação à fonte, né, que a Viviane acabou de falar ali, todo o meu trabalho tem que ter a mesma fonte, do início ao fim, se eu escolho a Times ou se eu escolho a Arial, que são as mais utilizadas, e normalmente são as indicadas, né, então eu tenho que colocar em todo o meu trabalho, tem que ter esse cuidado quando eu uso notas de rodapé e também na indicação da numeração de página, porque se o meu editor de texto ele está configurado para que a fonte padrão seja outra, normalmente é a Calibre, então ele vai aparecer com outra fonte ali. Tenho que padronizar todo. Com relação ao tamanho do texto, todo o meu texto ele vai ser tamanho 12. Né, com algumas exceções apenas, que vai ser a fonte 10. E daí todo o resto. Então, só tenho esses dois tamanhos. O que não for 12, vai ser 10. Inclusive nos títulos. Inclusive nos títulos. E título nunca tem ponto final. Não tem ponto final no meu título. Ali do meu capítulo, das minhas sessões, nem nas minhas figuras, nem nas minhas tabelas. É bem comum o pessoal colocar, ou talvez seja o editor de texto que fala que está faltando ponto final ali, mas título não tem ponto final. Então, aqui, né, todo o formatinho. O apêndice e o anexo, né, são elementos opcionais. Qual é a diferença? O apêndice é algo que eu fiz para o trabalho, alguma tabela que eu elaborei, algum termo que precisou ser assinado, alguma entrevista, né, eu vou colocar no apêndice. E no anexo são outras informações, são informações que eu retirei de outra fonte. Tá? Então, o apêndice vem antes, o anexo vem depois. E o anexo, por ser de outra fonte, então eu preciso colocar a fonte, né, de onde eu retirei essas informações. Se eu tiver mais de um apêndice ou mais de um anexo, eu vou numerando a numeração dele, né, vai ser por letras. Então, apêndice A, apêndice B e assim por diante. Mesmo que eu tenha um só apêndice, ele vai ser apêndice A. Acho que agora dá para mostrar aqui na página o manual. Aí, voltando lá para a página inicial, então. E no manual, todas essas partes têm a explicação ali, tem o modelinho, tem a foto de como vai ser, tem que ser colocado no trabalho. Então, a gente tem essas duas indicações, né? O arquivo ali para vocês baixar e seguir usando o seu trabalho a partir dali, e também no manual que vai ter todas essas explicações. Deixa eu colocar aqui outro formato que a gente tem. Se quiser ver diretamente aqui no site, né, também a gente colocou aqui as informações por sessão. Ali naquela figura mostra, né, quais são os elementos que são obrigatórios, quais que são os opcionais, né, e muitas vezes a gente pode, na hora de entregar para a banca o nosso trabalho, às vezes tá na correria, faz só os elementos obrigatórios, né, e encaminha para a defesa. Depois que passou, e daí tem que fazer as correções, que é para mandar para o Lume, aí a gente para e consegue colocar todos os outros elementos. Às vezes eu quero colocar as listas, mas não deu tempo de fazer, não consegui terminar de escrever os agradecimentos, quero buscar, ainda não encontrei a epígrafe que eu vou colocar lá no trabalho. Isso dá para colocar depois da aprovação para o depósito no repositório, tá? Mas tem que observar quais são os elementos obrigatórios, então, e esse sim tem que estar no arquivo que vai ser enviado para avaliação. Passando aqui, então, para o manual impresso, né? Essas informações todas que a gente está falando tem aqui no manual, né? Elas podem ser encontradas. Essa é a figura que a Lilian estava falando, aqui ela está melhor, né? Está mais nítida. Você tem que arrumar aquela do site.
elementos opcionais, elementos obrigatórios. É bom porque assim aqui tem também a sequência delas, né? Que às vezes a gente se perde. Então, aqui a gente já falou as informações que precisa ir em cada uma delas e também a explicação, né? Tem a figura e tem as informações que precisam ser colocadas. Aqui o preenchimento da ficha catalográfica, assim que fica então a ficha catalográfica, né? Depois que a gente preenche os nossos dados e envia, esse programinha já faz direito, já fica ali bem bonitinho, né? Então aqui a folha de aprovação. Isso aqui tudo a gente já... Aqui é bom porque lá no modelo a gente tem como ela está formatado, né? Mas aqui aparece exemplos, né? Então é bom que a gente pode ver os exemplos de como do que colocar em cada um dessas partes do trabalho. Aqui é a lista de ilustrações que ele tinha comentado, que pode ser feita, então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ficou melhor. Pode ser feito tanto separado, que é aquele exemplo lá do nosso manual, como ela pode ser uma lista única de ilustrações, né? Por ordem de aparecimento no texto. E daí é interessante sempre usar o recurso automático lá do editor de texto, né? Lá em referência, inserir legenda, porque ele, além de cuidar da questão da numeração do elemento que tu está colocando ali, depois quando fizer a lista aqui, dá para fazer um índice automático, né? Então vai facilitar. Só que quando eu faço uma lista de ilustrações, eu não vou conseguir todos esses elementos montar a lista de uma única vez. Então eu vou fazer uma lista de figuras e vou fazer uma lista de quadro e vou fazer uma lista de gráfico, todas separadas. São 3 listas, uma abaixo da outra, e vou começar a recortar os elementos para colocar na ordem aqui. Aí recorto, colo, e dessa forma aqui que eu vou montar essa lista de ilustrações. A lista de tabelas, então, que precisa ser um elemento único, de siglas, de símbolos, trabalho de sumário. E daí a gente chega nas partes principais. Você já falou, né, Vivian, de Sim, quais são as partes principais do trabalho, a questão da estrutura. A introdução, ela sempre vai ser numerada, né, que é a parte textual do trabalho. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre numerado, e essa numeração ela vai lá para o sumário também. Aqui a parte pós-textual, então, que seriam as referências, né? Glossário também, que é opcional. E os modelos aqui de apêndice e de anexo. Índice é um elemento opcional. Aqui as informações de apresentação gráfica, que foi o que a gente falou, né? Também em papel a gente esqueceu de falar, que é formato A4. A fonte, times, os tamanhos, né? As margens, tá tudo aqui. Os espaços, que são... Todo o trabalho, ele vai ter espaço 1,5. Mas tem algumas exceções, né? Então, as referências é um tipo de exceção, porque elas vão ser em espaços simples. E também os títulos e legendas de figuras e tabelas e as citações longas, que são com mais de 3 linhas, e as notas de rodapé. E o texto, ele vai ser esse tamanho entre linhas, 1,5, sem nenhum espaço de parágrafo entre o texto, né? É bem comum o pessoal colocar, faz um parágrafo, espaço, e daí outro parágrafo, espaço. Claro que isso aqui no... Aqui isso acaba aumentando. Porque antes e depois tem que estar 0 e 0. Porque às vezes o pessoal vai colocando aqui, né?
Aí vai Isso. escrever, E ali, aí aqui cada ainda, parágrafo vai ficando longe um do outro, né? Muito isso, espaçado. Então, ali ainda naquela configuração, quando abre a questão das margens, a primeira linha é com espaço, porque daí ele vai fazer aquela marcação de 1,25 ou 1,27 na, no recuo. Abre de novo ali, Vivian, por o favor, mouse tá nas ruim, eu queria margens. selecionar. Isso, aqui no especial, primeira linha, com 1,25. Tá? Essa indicação a gente tem que colocar ali. E é bom fazer essas configurações e deixar ela como padrão do nosso editor, porque daí todos os documentos que a gente vai escrever já está com a configuração ali. Então eu vou me habituar a ver essa forma de escrita do trabalho. Então posso colocar como padrão essas configurações de margens, de espaçamento, de primeira linha, o espaçamento entre linhas. Posso colocar como padrão também no meu editor o tipo de fonte, o tamanho de fonte que eu vou utilizar ali, para que todos os meus documentos eles já abram, né? Quando eu começar a escrever, eles já estão naquele padrão ali. Então isso também facilita para que depois a gente vá não entregue, né, um trabalho que está com uma fonte aqui, outra ali, o tamanho diferente. Às vezes a gente acha que o destaque, né, que para dar destaque num título eu preciso ter uma fonte tamanho 18. Não, ele tem toda uma padronização. E quando a gente coloca o destaque, na realidade, ele é a fonte menor no trabalho. Quando eu tenho uma citação, que em seguida a gente já vai ver a questão do tamanho, da citação ali, a fonte 10, essa diferença, Vivian, pode colocar onde tem uma citação, a gente consegue ver o destaque porque a fonte diminuiu. Nas minhas tabelas também, eu posso fazer tudo fonte 10, porque ela vai dar este contraste do tamanho do texto normal, e aqui ela diminuiu, então eu tenho que cuidar. O destaque, a gente normalmente tem a ideia de que tem que ser maior. Não, o nosso destaque no texto acadêmico, ele é quando diminui o tamanho da fonte. Aqui o professor Leonardo coloca que é importante elaborar o anteprojeto seguindo essa padronização. Já para o anteprojeto de vocês podem baixar, então, esse modelo que tem lá na página da biblioteca e fazer a sua escrita ali. O que vai... Eu acho que a gente tem até um modelinho de anteprojeto, né, Lilian? Mas se não tem, eu vou adaptar com os elementos que eu preciso e naquele formato que a gente está utilizando. Então, já para o anteprojeto, eu posso começar com esse modelo ali. Projeto de pesquisa. Nós temos um projeto de pesquisa. Isso. Que é um pouquinho diferente do formato já do TCC, né? Mas os elementos, né? Porque a formatação é a mesma. O que muda são os elementos ali que eu vou colocar. Então, vocês podem baixar esse modelo e já trabalhar com ele. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui o esqueminha das sessões, né, que a gente estava falando, cada uma de um jeito diferente, né. As alíneas, isso aqui esse é um elemento que é bastante usado, né, nos trabalhos, assim, quando a gente precisa enumerar, né, alguma parte do texto. E muitas vezes a gente encontra assim, tá ali com bolinha, tá com figurinha, tá com número, né? Então a gente tem que sempre lembrar que quando eu for fazer essa enumeração aqui de itens, eu preciso colocar letras, né? E é nesse formato, assim, que é mais recuado, né? Até a gente coloca ali quais são os recuos e um embaixo do outro, tá? Não assim tudo junto no mesmo parágrafo.
as alíneas, elas fazem parte da numeração progressiva, né? Então, assim como eu tenho a numeração dos títulos com a indicação lá de qual é a apresentação de cada seção, quando eu tenho que dividir o meu texto e coloco 2 pontos, toda vez que eu usar os 2 pontos, eu preciso fazer essa indicação com as alíneas. E as alíneas, elas são em ordem alfabética, elas começam com letra minúscula, elas terminam com um ponto e vírgula no final, só a última que vai ter o ponto final lá. E daí, se dentro ainda eu preciso fazer uma outra subdivisão, eu vou usar uma subalínea, que é onde eu vou usar os tracinhos dentro da... Eu tenho uma subalínea, acho que embaixo tem o modelinho, Vivian. Eu acho que não, a gente não tem. Não tá, mas eu tenho ABC e dentro do C eu preciso subdividir. Então eu vou colocar um tracinho, vou fazer a minha divisão, 1, 2, 3 divisões ali. E daí qual é a diferença? A subalínea ela é separada por ponto e vírgula. Nas subalíneas, as alíneas com um ponto e vírgula e a subalínea com uma vírgula. E daí a última vai ser um ponto e vírgula, porque ela vai para a seguinte, tá? E aí daí sempre com um recuo ali que a gente vai fazer. Nunca vou usar 1, 2, 3, não vou usar a numeração em números romanos ou então esses tracinhos. Lembrando que toda essa divisão, ela faz parte da numeração progressiva do meu trabalho. Isso é bem comum, a gente recebe vários trabalhos para fazer a normalização aqui, a orientação, e daí o pessoal, ora coloca em números romanos, ora coloca os tracinhos, ora coloca 1, 2, 3, e daí num mesmo trabalho tu tem 3, 4 tipos de indicação. E também cuidado na hora da escrita, né, se realmente precisa fazer toda aquela divisão. Eu não posso deixar o título, né, títulos sem texto, né? Se eu tenho a indicação ali, eu tenho um texto e eu tenho o texto, tenho o meu texto e tenho um título. Acho que pode voltar ali em cima, Vivian. Isso. A gente tem aqui nas seções. Então, eu sempre, quando eu tenho a indicar qualquer título, eu vou ter que ter texto, principalmente aqui na seção secundária, na seção terciária. Entre um e outro, é bem comum o pessoal colocar a metodologia, e daí já coloca qual é a metodologia que está usando ali embaixo, e entre isso deixou o título solto, né, sem nenhum texto ali. Ou então, deu destaque num título e não colocou numeração. Tá? Então, tem que ter esses cuidados ali. Vou sempre ter texto entre os títulos, para cada título um texto, e não vou ter título sem numeração. E se eu tiver que subdividir, vou colocar as alíneas. O que eu tenho que ter cuidado na hora que eu faço as alíneas? Elas têm que estar na sequência aqui. É comum o pessoal colocar uma linha e daí coloca o texto, coloca uma citação, coloca uma figura e depois vai colocar a segunda linha, né, com mais texto, mais citação, mais figura, mais quadro, mais tabela. Não, se eu tiver muita coisa entre nessas alíneas, eu vou usar um título. E daí eu vou usar uma seção terciária, uma seção 4, ali, um título 4 no meu trabalho. Tá? Então, nas alíneas, elas vão estar aqui na sequência, como está mostrando o exemplo. Se eu tiver muito texto aqui entre uma e outra, eu vou usar um título. E daí, e entre esses títulos, não precisa ser uma página de texto, né? Mas essa enumeração, ela vai ter ali, então, cada tópico com a sua indicação. Cada título precisa ter o seu texto correspondente. Isso. É importante. Aqui a gente traz as ilustrações, né, as explicações. Então, aqui tem exemplos, né, por exemplo, de um gráfico, né? O título vai para todas as figuras e tabelas. O título vai acima do elemento,
letra 10, espaço simples, centralizado. E embaixo a gente coloca a fonte, letra 10, também espaço simples e data, né? De onde a gente retirou e de quando é aquela informação. E todos esses elementos, eles sempre vão ter o título em cima e a fonte e indicação de notas embaixo, né? Não tem diferença entre o título da figura, o título do quadro, para o título da tabela na ABNT. Claro que se eu for usar um outro estilo, eu vou ter essas diferenças. Se eu usar a APA, na APA eu coloco o título das tabelas em cima e os títulos das figuras embaixo do elemento. Mas a ABNT, todos os títulos são em cima. Aqui nós temos o exemplo de um quadro em mais de uma página, né? Então a gente, segundo a ABNT, tem que colocar ali continua e na outra folha, então, conclusão. Aqui nesse quadro, né, qual é o recurso que a gente utiliza para que ele apareça o título aqui no início e apareça também na outra página? Eu vou lá em layout, eu vou repetir a linha de cabeçalho. Aqui é que tu tem que ter uma tabela. A gente vai fazer o quadro inserindo uma tabela ali, e daí quando clica em cima da tabela, ele abre essa opção, né, para que eu possa colocar, então, fazer essa repetição do cabeçalho, porque daí ele vai ficar claro, né, no meu trabalho, que ele está continuando. Ó, ali ele já abriu o layout. Layout lá em repetir linhas de cabeçalho. Se essa minha tabela ela for para a próxima página, ela vai repetir ela vai repetir lá do outro lado essa indicação. Vou dar um tab, né? Ali, ó, repetiu a informação. Claro que dependendo de como eu estou colocando as tabelas, às vezes é interessante que eu deixe um espacinho maior, eu tente colocar as tabelas e os quadros todos na mesma página. E utilize esse recurso só se for um elemento muito extenso, né, que é muito grande, que daí vai passar para o outro. Se for pequenininho, procure mesmo que fique com um espaço aqui embaixo, né, um pouco maior, a gente passa para outra página. O texto foi até aqui, né? Aí a pessoa assim, ai meu Deus, agora o quadro vai ficar, a tabela, o quadro vão ficar assim divididos, o que eu faço, né? Tem que escrever mais texto aqui. Não preciso escrever, eu posso deixar um espaço e começar ele aqui na outra folha. Aqui nós temos também, então, a diferença entre quadros e tabelas. O quadro, ele apresenta elementos textuais, descritivos, e a tabela são dados numéricos. Por isso que ela é regida pelo IBGE. E o quadro, ele não tem, assim, uma formatação específica, né? Ele geralmente pode vir com as bordas fechadas, ele pode ter linhas, ele pode ter cor. Já a tabela, ela vem com as bordas laterais abertas e as linhas e colunas apenas no cabeçalho. E também não vai apresentar cores. Com relação a cores, né? Todo o meu trabalho é preto. Onde que eu vou ter as cores? Eu vou ter cores nas ilustrações, nas figuras, nos gráficos, né? Nos quadros com alguma reserva, né? Porque o destaque que eu tenho que dar, e aqui a gente vê a questão da tabela, se eu tivesse um destaque aqui, ele seria um negrito. Ele não seria uma corzinha, essa fonte ela não estaria vermelha, ela não estaria com um destaque de cor. Né? O meu trabalho ele é preto, com os destaques que eu utilizo ali, normalmente o negrito, para chamar atenção. No quadro, a mesma coisa, né? Eu posso usar uns tonzinhos de cinza, alguma coisa assim, mas eu não, se eu colocar muita cor, ele vira figura.
E daí eu tenho que cuidar a indicação que eu estou fazendo do elemento ali. Aqui o que nós temos, a tabela em mais de uma página, também um exemplo, né? Da mesma forma que o quadro, tem que ter o cuidado ali. As notas de rodapé, elas são um elemento bastante utilizado, né? A gente vê bastante nos trabalhos. E o que a gente precisa cuidar, que é essas notas de rodapé, elas ficam, também elas têm um destaque entre o número e o título, e o texto, né? Então, eles têm, elas vão ter um espaçamento ali que precisa ser cuidado. Vivian, o professor Leonardo está perguntando, quadro versus tabela. Quando usar uma e quando usar outra? Eu vou usar o quadro quando eu tiver texto e eu vou usar a tabela quando eu tiver números. Quando eu tiver dados estatísticos, eu vou usar a tabela. E quando eu tenho texto, quando eu tenho indicação de autores, quando eu mesclo muito mais texto e tenho alguma coisa também de números ali, eu vou ter um quadro. E daí, nesse quadro, eu vou ter todas as bordas fechadas. Tá? E quando eu estiver trabalhando com estatísticas, aí eu vou trabalhar com a tabela, números. É bem importante essa distinção, né? Na ABNT se traz isso bem claro, qual é o texto, qual é o quadro, qual é a tabela. Em outras normas, e daí a questão de a gente saber que tipo de elemento eu estou vendo em outros documentos, porque quando a gente procura os documentos lá na base de dados e tem acesso ao texto completo, ou então mesmo nos livros, né, eu tenho vários estilos de formatação que são utilizadas. E daí tem a APA, tem a Vancouver, tem Chicago, e cada uma tem uma forma de apresentação. Né? Por exemplo, na APA, a gente tem tanto as tabelas quanto os quadros, eles são chamados de quadro. E daí a gente vai ver, são chamados de tabela. Eu vou ter a tabela ali com o texto. Se esse documento aqui que a gente está apresentando, só um pouquinho para cima, Vivian, no exemplo, aqui que apareça o exemplo. Não, ali era só puxar um pouquinho para cima, para mostrar a indicação que esse daqui é um quadro, né? Que a gente, esse daqui é um quadro. Se eu posso ver isso em outros documentos e de repente eu tô lendo um documento que ele está em APA, aqui ele estaria com a indicação de tabela, né? Mas ele para aquela norma, é essa forma que eles apresentam. Na ABNT, eu vou ter essa diferenciação entre números para tabelas e texto, e daí eu posso ter alguma coisa, às vezes eu posso ter alguma coisa de números aqui, mas se a maioria da minha informação é texto, ele é um quadro. Acho que agora a gente volta na apresentação, né? E passamos para a parte de referências e citações. Citações e referências, tá. Tu compartilha aí, então. Deixa eu voltar aqui como apresentadora. Então, aqui a gente apresenta, então, as regras gerais de citação direta, indireta, e as referências. E começa perguntando, né, por que o normalizar isso? E é para padronizar a apresentação, para dar credibilidade, facilitar a consulta do leitor, identificar as fontes utilizadas no trabalho, né, na elaboração do trabalho. E como a gente faz, então a gente já falou na questão das diferentes normas, né, que são utilizadas, e o que é importante? Verificar as orientações do seu curso e consultar a biblioteca da sua unidade. Então, como a gente já mostrou ali, né, todas as orientações estão na página da biblioteca da FCE. Não adianta eu estar no curso de economia e na hora de fazer o meu trabalho, eu vou buscar o exemplo lá da biblioteca da medicina.
porque as orientações para os cursos da Faculdade de Medicina, elas são diferentes das orientações que são dadas para o curso de Relações Internacionais, de Ciências Econômicas, e mesmo se dentro da minha unidade, né, se vocês forem derem uma olhadinha nos modelos de trabalho acadêmico que tem para as ciências atuariais, para as ciências contábeis, para a economia e para a RI, vocês vão ver que é diferente, né? Porque o pessoal da contábeis e atuariais, eles apresentam um artigo como trabalho final. Economia e relações internacionais apresentam monografia. Então, a apresentação é diferente, mas o que não muda? Não muda a forma de citação, a forma de padronização ali dos elementos. Então é bem importante isso, consultar. E daí, olhei lá na página e ainda tenho dúvida, né, entre em contato com a biblioteca, né, pelo e-mail, pelo telefone, pelas redes sociais. Daí aqui a gente traz, então, quais são as principais normas de documentação da ABNT, né, que vão fazer que dão essa estrutura do trabalho. A gente já falou lá quando mostra o trabalho acadêmico ali, fala da numeração progressiva, fala do sumário, fala do resumo, tem a norma de trabalho acadêmico, a norma de artigo, e agora a gente vai falar das normas de citações de documentos e da norma de referências. E tem, então, como é que a gente obtém essas normas? Eu posso usar o manual, mas eu também posso usar o programa do sistema de bibliotecas que me dá acesso a essas normas, porque essas são normas, né, pagas, elas não são normas de acesso livre. Para que eu tenha acesso a qualquer norma, eu tenho que ter um vínculo com a URGS. E o que vai acontecer aqui? Vai precisar da configuração do proxy para ter acesso. Então, lá na página da biblioteca, a gente tem o link para esse sistema aqui, onde eu posso buscar qualquer norma, né, que a gente tenha a assinatura, mas para isso eu vou precisar da configuração do proxy, que a gente já falou da outra vez. Aí, seguindo aqui, dentro dessas indicações, vem as citações. Então, eu tenho toda a forma de apresentação do documento e tenho a questão da citação. E o que é a citação? Ela vai ser a menção, né, de informações extraídas de outra fonte. Já fiz toda a minha busca em base de dados, já montei a minha biblioteca, selecionei os documentos que eu vou utilizar, né, e comecei a escrever o meu trabalho lá dentro com as orientações de formatação, que eu vou fazer a apresentação. E agora, nessa escrita, eu vou embasar, né, o que eu estou escrevendo, vou mostrar essa conversa dos autores que eu li sobre determinado assunto, e o que eu faço? Eu cito, eu faço a transcrição, isso aí, eu vou copiar exatamente o que o autor disse em alguns momentos ali, para embasar o que eu estou dizendo. Ou então, li 3, 4 autores falando sobre o mesmo assunto, e vou colocar com as minhas palavras, né, o que eu estou utilizando, o que eu entendi, o meu entendimento sobre aquilo que está sendo discutido do meu trabalho. E tudo que eu pego de outros autores, eu faço a citação, né, a indicação de autoridade, né, que é o reconhecimento. Porque eu vou mencionar o que os autores já escreveram, vou citar eles adequadamente e vou sempre fazer essa indicação. Por quê? Porque tem a questão moral e tem a questão legal, que não é toda vez que eu escrevo o meu texto e não tem do lado um parentezinho com a indicação do autor, né, de um autor com a indicação do nome, eu estou dizendo que aquelas informações são minhas, né? Fui eu que criei, fui eu que fiz, então eu sempre faço essa indicação. Por quê? Porque moralmente eu tenho que identificar o verdadeiro autor da ideia, que teve todo o trabalho, anos de pesquisa ali também, para que a informação esteja disponível. Questão legal, por violação dos direitos autorais, né? Toda vez que eu
coloco alguma informação que não seja minha, eu posso estar correndo em plágio, e daí tenho toda a questão legal que eu posso perder também o meu título se for identificado plágio no meu trabalho. E isso, né, essas citações, elas vão ser para qualquer documento, né? Vai ser para figura, vai ser para uma frase, vai ser para uma página, tudo aquilo que não foi meu, né, que eu não criei, tenho que dar esse crédito, né? Aqui a gente já falou quais são, como é que pode ser essa citação. Então, ela pode ser direta quando eu vou copiar exatamente igual, indireta quando eu coloco as ideias, né? Mas com outras palavras. Aqui, e sempre que eu cito direto ou indiretamente, o documento deve constar lá na lista de referências. E uma coisa muito importante da lista de referências é que eu só vai para a lista de referências aqueles autores que estão citados no texto, porque eu posso ter lido uns 200 trabalhos ali para fazer, para embasar o meu trabalho, para embasar a construção do meu texto. Mas no meu texto eu estou citando 50 autores. Então, quem é que vai para a minha lista de referências? São esses 50 autores. Eu não vou colocar todos os autores lá na lista de referências. Eu vou dar o crédito. Se for muito, muito necessário fazer essa indicação dos outros autores que eu li, mas que não citei no meu texto, eu posso colocar um elemento no meu trabalho lá como apêndice de bibliografia consultada, né? Não como depois da lista de referências, posso fazer essa indicação de bibliografia consultada. Mas lembrando que esse não é nem um elemento obrigatório e nem um elemento opcional do trabalho acadêmico. Né? Então, na apresentação do trabalho acadêmico, a gente tem que ter esse cuidado de forma de como coloca. Na graduação, isso não é muito comum. Na pós-graduação, isso é um problema, porque os alunos e principalmente os orientadores insistem numa apresentação que tem a indicação de capítulo. A gente não lembro, Vivian, se chegou a falar lá que a gente nunca coloca a palavra capítulo na indicação dos títulos, né? Vai direto ali a indicação. Mas, né, a gente vai ver vários trabalhos que têm essa indicação. Por quê? Porque a gente ainda tem alguns orientadores que são resistentes a essa forma. Porque, lá quando eu fiz a minha tese, quando eu fiz a minha dissertação, era dessa forma. É questão de atualização também. Mas então, tudo que eu cito no texto está na lista de referências. E só está na lista de referências o que foi citado no texto. Aí aqui a gente traz também, vocês vão ver que tem diferentes letrinhas da nossa apresentação, é que a gente acaba juntando, vai juntando, né, de diferentes apresentações ali, trazendo essas informações. Fazer isso no trabalho. E cada vez que a gente faz uma oficina, a gente lembra de uma coisinha, e daí vai lá e muda alguma coisa, e daí eles ficam meio híbrido, mas essa ideia, sempre trazer uma atualização. Então, nas citações, como é que eu vou fazer essas indicações? A gente usa na BNT o sistema autor-data, né, que é onde eu tenho o sobrenome do autor e do ladinho, entre parênteses, né, a indicação da data. E elas vão tanto nas citações diretas quanto indiretas. Nas citações indiretas, eu não coloco a indicação de página. Na citação direta, copiando exatamente o que o autor disse, eu coloco, né, obrigatoriamente a indicação de página. Nas citações com mais de 3 autores, quando estiver fora do parênteses, né, eu vou usar. Então, eu tenho 2 formas de apresentação. A primeira vai ser assim, ó, o autor fora do parênteses, daí só as iniciais maiúscula e a data entre parênteses. Dentro dos parênteses, todos os sobrenomes com letras maiúsculas, vírgula, indicação do ano, e se eu tenho indicação de página para uma citação direta, vírgula com um pezinho minúsculo, indicação da data.
Fora do parênteses, então, só as iniciais maiúsculas. Dentro do parênteses, eu vou separar todos os autores por ponto e vírgula. E eu nunca vou usar o E comercial, mesmo que eu veja no outro documento que eu estou utilizando lá, estou consultando, tá daquela forma. Lembrando que na BNT não é permitido esse uso do E comercial. O que é importante também é a gente verificar a ortografia dos nomes dos autores, né? Ver se a forma que eu estou escrevendo está correta e se está correta com a indicação de que está lá na publicação, se está correta na indicação das minhas citações, na minha lista de referências, se está tudo igual, da mesma em todos os locais que eu estou colocando. Para textos com mais de 3 autores, eu uso o et al. O professor Leonardo está perguntando. Sim, eu posso usar o et al., mas desde 2019, enfim, a última atualização da norma também é permitido. É 18, né? No final de 2018, a gente começou a usar em 2018. Eu posso fazer essa indicação de todos os nomes dos autores, mas o que eu tenho que ter o cuidado? É que eu tenho que estar padronizado o meu trabalho. Então, se eu, para um autor, né, por exemplo, se eu, a Vivian, a Cris e o professor Leonardo escrevemos um livro, e daí eu quero fazer a indicação dos 4 ali. Né? Vou colocar o sobrenome dos 4 no texto e vou colocar lá na lista de referências. Mas daí tem um outro livro que foi escrito pelo professor Giacomo, e tem uns 15 autores, e esses eu quero usar o et al. Eu não posso fazer isso. Tá? Se eu coloco todos os autores de uma obra, esse vai ser o meu padrão em todos os textos. Então, se eu tenho obras com 4 autores, se eu tenho obra com 15 autores, e faço a escolha para colocar todos eles no texto, eu vou colocar em todos. O que é o mais indicado, que era o usual antes? Até 3 autores, a gente sempre coloca todo mundo. De 4 autores, a gente coloca o primeiro e usa o et al., né? E faz essa apresentação em todos os documentos. Né? Mas vai depender muito. Outra coisa importante, eu não escolho a ordem, né, dos autores, porque eu gosto muito do professor Leonardo e ele está lá como 3º autor do livro que eu estou lendo, e daí eu vou passar o nome dele para o início ali, fazer a citação, enfim, indicação de referência, com a chamadinha pelo sobrenome do autor que eu mais gosto. Não posso fazer isso, tá? Então eu vou olhar o documento e vou transcrever na forma que está ali. Só um minutinho que tem a bolsista aqui. Então, né, isso que a Lilian está falando, essas informações podem ser consultadas na folha de rosto do documento, né? Então, ou ali se é um artigo, já nas primeiras páginas, né, informação da ordem dos autores. Isso. Aí depois, acho que respondi, professora. Ali. Com relação às fontes também, quando eu vou usar? Eu vou usar as fontes primárias quando possível, fontes secundárias, né, moderada. Isso é, se eu não tiver o acesso ao documento mesmo, a gente falou na outra oficina, né, com relação à PUD, eu vou evitar. Né? Então, se eu não sei realmente que o autor está falando aquilo ali, não vou utilizar, vou buscar de outras formas ter acesso àquele documento. Vou citar todas as fontes para documentar fatos, números mencionados, se não são de conhecimento comum. Claro que tem algumas coisas que já são tão batidas que todo mundo sabe, que eu posso falar sem indicar a fonte, né? Aquela coisa de senso comum. Mas, fora isso, eu vou citar sempre, né, quem são o autor daquela informação. E daí, isso também entra na questão de que é senso comum, mas eu tenho, enquanto publicação acadêmica,
tenho que ter o cuidado de sempre ter a indicação de fonte do que eu estou falando ali para embasar. Mesmo quando as fontes não puderem ser recuperadas, por exemplo, né, eu fui numa palestra e aquela palestra não foi publicada, são anotações de aula, são e-mails que eu recebi, são informações que recebi de outra forma que não a publicação, vou fazer vou acreditar no texto e vou colocar em nota de rodapé essa explicação da onde eu tirei aquela informação. Né? E vou evitar usar fontes que estão na internet que não são mais recuperáveis. Né? Então, se não tenho como ter certeza daquela informação ali, que é um link, que é, enfim, outra informação passada, vou evitar. E daí, pode falar, Bíblia. Eu só queria dizer que aqui então, aquele exemplo, né, que a Lilian estava falando antes, que quando tem o sobrenome, as citações são dentro do parênteses, elas vão ser os sobrenomes separados por ponto e vírgula e letra maiúscula. E fora do parênteses, então, vai ser escrito sem só iniciar maiúscula, né? E separado por vírgulas, por mais de 3 autores, e a letra E. Isso é bem comum, assim, de a gente ver nos trabalhos ou está dentro do parênteses minúscula, ou fora maiúscula, né? Então é um detalhezinho que tem que prestar atenção. Isso, e daí a gente só traz essa diferença, né, que é a citação entre parênteses e a citação narrativa. Isso vai depender muito do estilo de escrita, né? Mas sempre tem que ter a indicação, e às vezes o pessoal pergunta, mas eu tenho, em todos os parágrafos eu tenho que colocar essa indicação de quem é qual o sobrenome e qual é o ano, fica tão feio. Sim, fica feio, mas é indicação, crédito, né, de autoria ali. Então, sempre tenho que fazer essa repetição. Aqui. Por exemplo, né, a citação direta é uma citação direta menos de 3 linhas, até 3 linhas, né? Então, uma citação curta, ela vai inserida no texto entre aspas. Isso, e qual é o cuidado aqui? Que essa indicação aqui, ó, o nome do autor, o ano da publicação, o número de página não faz parte da citação. Então, eu não conto ela como o tamanho da citação para depois, se eu fosse fazer uma citação indireta. Quando eu coloco aqui, ó, vou contar. Começou no A, então eu tenho 1, 2, 3. A minha citação ela pode ir até aqui, ó. Se passar desse potencial da internet, tarará, eu preciso fazer uma citação longa, que é aquelas onde eu vou ter um destaque diferente. E não vou usar aspas. Então, citação com mais de 3 linhas, espaçamento simples, fonte tamanho 10, o parágrafo independente, né, com recuo de 4 centímetros da margem. E sem aspas. As aspas só dentro do texto. Citação indireta, né? Então eu tô colocando as minhas ideias com as palavras, as ideias do autor com as minhas palavras. Aqui faço a indicação. Posso ter, então, tanto com a citação narrativa, com os autores fora do parênteses, e daí só as iniciais maiúsculas, ou então dentro do parênteses, aqui com a indicação. Tudo maiúsculo. Outros recursos. Tudo que eu quiser retirar do texto ou acrescentar no texto, isso num texto de uma citação direta, né? Onde eu copiei exatamente o que o autor disse, mas tem algumas coisas ali que não precisava ter, não quero toda aquela explicação, vou usar a supressão de texto. E daí aqui na supressão de texto é bem comum, e é importante a gente lembrar que a minha citação ela tem que começar no início da frase, então ela começa com letra maiúscula, né, e vai até o final com um ponto. Nos casos em que eu deixei alguma coisa de fora, estou começando com letra minúscula, é porque eu suprimi
parte daquele texto. Então, eu vou usar os colchetes com os 3 pontinhos aqui. E no final, se eu não indicar até o ponto final daquela frase, vou indicar aqui também a supressão de texto. Eu posso dar um ênfase, ou então eu posso copiar a ênfase do autor, e aqui tanto negrito quanto itálico, e vou escrever aqui, ó, depois da indicação do sobrenome, ano, página, grifo nosso. O que indica? Fui eu que fiz essa indicação. Se fosse a expressão grifo do autor, isso aqui estaria no original. Aí, deixa eu ver se tem vários autores. Não, a gente vai falar aqui ainda da questão de tradução. Citação de mais de um documento, e daí aqui, se eu tenho o mesmo autor, vou separar obras diferentes do mesmo autor, vão ser separadas por vírgulas, indicação de sobrenome, aqui. Se eu tenho diferentes autores, eu vou separar as obras por ponto e vírgula. Mesmo autor e ano, vou fazer a indicação de A e B, dependendo da indicação, né, de aparecimento no texto. Mesmo sobrenome e ano, né, se são autores diferentes, aqui preciso fazer a indicação, então, da abreviatura. E se os autores, né, tiverem a mesma inicial, aqui, ó, Ano Silva, eu e o Silva, tenho o B e tenho o C, só vou usar a inicial. Se for a mesma inicial, vou colocar o nome completo. Mas só nesses casos aqui, senão eu faço a indicação somente a indicação do sobrenome. Citação no mesmo autor e ano diferente. Aqui, então, a gente já tinha mostrado ali que é a separaçãozinha por vírgula, isso como fica no texto. Aqui é a indicação de etial. O que me diz essa citação é que ele tem mais de 3 autores, né? Ele tem 4, 5 autores, e então estou fazendo a indicação do primeiro. O que é importante com relação a etial? A abreviatura aqui é o AL, então é aqui que vai o pontinho. A palavra é et ali, né, que significa ou e outros em latim, e aqui então a abreviatura no AL. E o que tenho que colocar? Ele em itálico. O nosso exemplinho aqui, ele não tá com itálico, né, mas depois de 2018 é obrigatório essa indicação de itálico no etial. Várias autorias, então, como fica? Aqui, citação no mesmo sobrenome e ano. Citação de texto em língua estrangeira. Aqui a gente tem 2 opções, né? A gente pode colocar tanto a própria citação em língua estrangeira na citação no texto e colocar uma nota de rodapé com a tradução. O importante é que a gente coloque, então, ali o autor, ano, página e a expressão tradução nossa, tá? Não é tradução própria ou tradução do autor, é a tradução nossa. E a outra opção que a gente tem, vem na outra folha, eu acho, né? Ah, não venho aqui. É que assim, a outra opção que a gente tem é colocar no próprio texto a citação já traduzida, com aquela indicação ali, autor, ano e tradução nossa. E em nota de rodapé eu colocar o original. Isso. O que é obrigatório ter é a tradução no texto. Então, se eu tiver no texto, né, eu posso colocar em nota de rodapé essa indicação, mas se não tiver, se eu colocar o original, aqui, obrigatoriamente, em nota de rodapé, eu tenho que ter. Importante da questão da nota de rodapé, elas reiniciam a cada capítulo, né? A gente tem que colocar, então, tem que cuidar aqui para que ele faça isso. E aqui, nosso exemplinho, ele não tá bem bom, porque tem que ter destaque nesse número da nota, né? Então, aqui,
esse 1998 ele tem que estar alinhado com as aspas na indicação. E por que a gente coloca aqui a fotinho dos gerenciadores de referência? Porque é interessante, né, que vocês possam utilizar essas ferramentas para criar as suas bibliotecas lá naqueles passos onde vai buscar nas bases de dados, faz a exportação, salva, organiza tudo, porque pode usar de forma automática essa indicação de citação no texto e também de geração de referências. Mas mesmo eu usando o gerenciador de referência, fazendo toda essa transformação, é importante que eu conheça quais são os elementos de cada uma das referências, porque no final, na construção do meu trabalho, eu preciso conferir se ele realmente está certinho com o tipo de documento que eu estou utilizando. Então, é bem interessante, né? No Super 8, a gente tem tanto o uso do Zotero, né? A apresentação do Zotero, quanto o do Mendeley. Se vocês puderem fazer essas capacitações, vai ser bem interessante, porque o que explica a figurinha aqui, né? Que a gente vai em todas essas bases de dados, vai trazer esses documentos para o nosso computador e vai criar as bibliotecas e depois vai utilizar também como plugin, né, nos meus, lá na hora que eu for fazer o documento. Ó, ele vai dando as opções de como faço essa indicação, porque eu posso usar diferentes elementos, né, diferentes estilos, e daí é importante que eu reconheça o tipo de documento que eu estou utilizando, porque mesmo na BNT, na APA, na Vancouver, ele vai levar em conta os elementos pelo tipo de documento que eu estou utilizando. E daí vai fazer essas transformações automáticas ali. Então, mas se eu não quiser usar o gerenciador de referência, né, e mesmo utilizando lá, eu preciso conhecer essas regrinhas da referência. O que vai ser isso, né? Esse conjunto padronizado de elementos. É que eu vou copiar exatamente, na realidade eu vou transcrever exatamente como está no documento. Se eu fizer alguma alteração com relação a título, com relação às palavras, a indicação de data, o que eu tenho que usar? Tenho que usar aqueles colchetes que a gente mostrou lá na supressão, quando eu estou retirando um elemento do texto. Se eu fizer alguma indicação diferente na minha lista de referências, eu vou colocar entre colchetes também ou mesmo no texto. Esta lista de referências, ela vai ter os dados completos dos autores citados, né? É uma lista única em ordem alfabética, então, e ordem alfabética de autor ou de título, se for o caso, de documentos que não tenham a indicação de autor. O espaçamento não é tipo de documento, porque a gente também já viu assim colocarem livros, sites, não, ela é uma lista única por ordem alfabética, como a Lilian está falando. Isso. E o espaçamento dessa lista, então, ela vai ser simples. Aqui está uma das exceções da questão do espaçamento do texto todo, né? Lembrando que todo o nosso texto ele vai ser com um espaçamento entre linhas de e-mail, nas suas exceções. Uma delas é a lista de referências, que vai ter fonte tamanho 12, espaçamento simples e o alinhamento à margem esquerda. Então, ele fica todo assim, né? Esquisitinho, mas alinhado à esquerda. Para todos os tipos de obras, use apenas a maiúscula, né, inicial maiúscula na primeira palavra do título e nomes próprios. O destaque deve ser apenas no título da obra no todo, isso é, os 2 pontos, que é o subtítulo, não tem destaque. Todas as minhas obras, né, todas as obras que eu estou utilizando, eu coloco o destaque, e esse destaque ele tem que ser o mesmo em toda a minha lista. Eu não posso usar o negrito, o itálico, o sublinhado ali. Eu vou escolher um só.
não vou dar dois destaques na mesma referência, né? Às vezes a gente vê, estou usando um artigo de periódico e no título do artigo eu coloco em itálico, e daí no título da revista eu dou destaque em negrito, ou então coloco os dois juntos. Eu quero muito destaque naquilo ali, vou colocar o itálico e o negrito junto. Não, eu vou colocar ou um ou outro. Isso igual em todas as obras. Então, para particularidades de cada obra, consulte lá os exemplinhos do Manual de Normalização da Biblioteca. A gente tem um exemplo para todos os tipos de documentos ali, então tá bem explicado. E é aquela coisa, né? Eu não preciso decorar isso, mas eu preciso, no momento que eu for revisar o meu trabalho, que eu estiver colocando os documentos, que eu estiver elaborando a minha lista de referências, eu preciso ter um documento ali com um exemplo. Então, é nesse momento que eu vou pegar o manual de normalização e tenho um modelinho para os livros. As minhas referências de livros seguem este modelo. Para artigo de periódico, todos seguem nesse modelo. Né? Então, dependendo do tipo, é interessante na hora que a gente for revisar, ou então na hora que eu for escrever já o meu trabalho, ou se eu for mesmo utilizando o gerenciador de referências, eu preciso saber quais são, né, os elementos essenciais para cada tipo de documento, porque ele vai fazer a exportação do documento, ele vai copiar os metadados lá para os campos, vai preencher, só que às vezes pode ser que o autor não tenha colocado todas as informações e eu vou precisar fazer esse complemento. Porque senão vai chegar lá no final e a minha lista, mesmo com o gerenciador de referência, ela pode estar meio capenga porque os campos eles não foram preenchidos. E alguns campos a gente mesmo que tem que preencher, porque tem alguns documentos que não vêm lá com os metadados todos corretos, né? Claro, facilita muito, mas tem alguns campos que a gente precisa preencher e a gente precisa saber o que é aquilo ali, né? É o título do artigo ou é o título da revista? É o título do capítulo ou é o título da obra no todo? Né? É autor, editor, o que é, né? Aqui ainda alguns destaques, né, com relação à edição. Quando é que eu vou usar a edição? Só a partir da segunda edição. Tudo que não tem edição, ela é primeira edição. Né? E quando eu faço a indicação, vai ser sempre no idioma do documento. Então, ela vai estar abreviada de acordo com o documento, o idioma. Em português, eu vou usar o 2.ed. Se eu estiver em inglês, vou colocar 2ND, ED. Tá? E assim, conforme a indicação. Posso também colocar esses acréscimos aqui, se é uma terceira edição revista e aumentada. Indicação de editor. Quando não for possível identificar na publicação, eu posso usar as expressões sem local e sem nome, né? Mas eu posso, eu devo procurar em outros locais, que é essa questão de complementar os dados, né? Quanto mais completa a nossa referência, melhor. Então, vou fazer essa indicação. Aqui que eu já falei, né? Tudo que eu colocar. Então, por que essa indicação está entre colchetes? Porque isso não está no texto, eu não localizei, e essas expressões aqui em latim sou eu que estou colocando. Mas eu posso também colocar, posso ter aqui a indicação de que a cidade do editor, ela é Porto Alegre, não está no documento, mas eu estou colocando isso, vou colocar entre colchetes. Né? Posso colocar que a editora da URGS, não está no documento, vai entre colchetes, porque são informações que eu estou colocando. A mesma coisa, indicação de data. Data é obrigatório na ABNT. A gente não pode fazer o uso do ND, né? Ou do SD. Ou do SD. É bastante, mas isso não tem essa opção.
Então, eu tenho que sempre fazer a indicação de uma data. E daí eu posso usar ou um ano ou outro. É uma data provável, não tenho certeza de quando aquilo ali foi escrito, vou colocar a interrogação. Tenho certeza que aquela publicação é de 2021, mas não está indicada no documento. Posso indicar uma década certa, uma década provável, um século certo, um século provável. Claro que essas indicações de século aqui, de década ainda, talvez a gente até utilize mais, de século vai depender do tipo de publicação que eu estou utilizando. Então, isso. E daí aqui a gente vem para os modelinhos. Tenho que ter sempre... Até a gente nem precisa ficar muito em cima dos modelinhos, isso. Né? Porque é mais para vocês terem uma ideia, assim, que a gente separou por tipo de documento, porque isso é importante, né? Que a gente primeiro defina qual é o documento, a gente consiga identificar qual é o documento que a gente está fazendo aquela referência, para que a gente vá lá no manual ou aqui nesse material, a gente possa buscar ali o exemplo, né, de como é, porque, como a gente falou, não vai decorar, o livro é assim, autor, título, né? O que é importante também é sempre lembrar de ter, né, aquele documento, assim, de ter aquelas informações de onde eu retirei, qual foi o link que eu utilizei, quando que eu acessei, né? Então, guardar essas informações. E aquela questão de documento impresso e documento em meio eletrônico. Né? Tudo que eu faço essa indicação sem a localização eletrônica aqui, eu estou dizendo que esse documento é um documento físico. E ele é publicado, né, pela editora. Ele vai ser o livro que eu peguei na biblioteca, o livro que eu comprei na livraria, o livro que eu ganhei de presente, mas ele é o livro impresso pela editora. Eu posso ter o mesmo livro, né, que o professor mandou o arquivo em PDF, que mandou o linkzinho ali, eu imprimi na minha impressora e usei ele em papel durante toda a inscrição do meu trabalho ali. Esse é um documento eletrônico. Nesse caso, eu tenho que ter a indicação da onde ele está disponível e com a indicação da data de acesso. A professora Leonardo está falando, existe a necessidade de incluir o número de páginas da obra ou a página inicial e final da obra se inserida em um documento maior, livro ou periódico. Quando que a gente vai... a indicação de número total de páginas é um elemento que não é obrigatório, né? que não é essencial na indicação dos livros. Para livro, a gente tem que indicar os autores, a gente indica o título, a gente indica a edição, se for o caso, né? Essa daqui é uma primeira edição, cidade, 2 pontos, editora, ano. Posso colocar o número total de páginas aqui? Posso, como um elemento opcional. Mas o que eu vou fazer? Se eu colocar o número total de páginas aqui, eu vou colocar em todos os documentos. É diferente do capítulo de livro, que quando eu estou trabalhando com a parte de um documento, e daí é o capítulo de livro, é o artigo de periódico, é o trabalho em evento, nesses casos, esse elemento de indicação de número de páginas é um elemento obrigatório. Então, se eu tenho um capítulo de livro, eu vou fazer a citação pelo autor do capítulo, não vai ser a indicação da obra no todo, mas essa obra no todo ela vai estar aqui e ela vai ter o destaque, né, de título aqui na obra no todo. E eu vou colocar o número de páginas. Se eu estou usando uma obra que foi organizada, que foi compilada, que foi editada, eu nunca vou citar ela direto, que é este caso aqui, ó, que a gente colocou esse exemplo aqui, com editor. Essa obra aqui, se eu não usar, eu vou fazer sempre a indicação
do capítulo, não posso fazer essa indicação aqui na minha lista de referências direto. Claro que aqui no exemplo é para que a gente saiba que tipo de documento eu estou utilizando. Mas, nesses casos aqui, eu vou usar capítulo de livro. Então, eu tenho que sempre indicar aqui o autor do capítulo. E ele pode ter, né, eu posso estar com um livro que é organizado, que é compilado, editado, e daí aqui tenho o autor diferente o autor do capítulo, diferente do autor da obra no todo, e eu posso ter o mesmo autor, e daí aqui eu não tenho indicação de responsabilidade, então esse autor aqui é o autor de todos os capítulos, e eu quero dar um destaque num único capítulo aqui, eu posso fazer. Nesses casos aqui, normalmente a gente faz a indicação do livro no todo, porque todo livro é de um mesmo autor. Aí eu não teria o número de páginas aqui no final, mas para capítulo sim é obrigatório. Para artigo de periódico também é a indicação aqui do número de páginas. Então, página que inicia o artigo, página que encerra o artigo. O destaque sempre vai ser na obra no todo, então, tanto no capítulo de livro quanto na revista aqui, como um destaque. E a gente tem tido um problema com relação aos artigos de periódicos em meio eletrônico, porque muitos artigos hoje não são mais numerados, né? Mesmo quando a gente quando a gente encontra os documentos lá na base de dados, e às vezes tu tem acesso no HTML direto, o ideal é que a gente baixe o PDF para ver se tem a paginação. E daí tem alguns documentos que eles não têm a paginação. O que eu vou colocar? Vou colocar na página vou colocar a indicação aqui de páginas de 1 a 15, né? Aquele arquivo tem 15 páginas, ali eu baixei o PDF lá do site da editora, e mesmo assim ele não estava numerado. Vou numerar então de 1 a 15. Outro elemento, a gente vai precisar trazer depois uma atualização aqui nesses exemplos, é que os documentos eletrônicos, os artigos em periódicos, eles têm, em algumas editoras, uma numeração diferente aqui. Então, ele vai ter... normalmente, a gente não vai encontrar no site, no artigo ali, bem fácil a indicação da cidade. A partir de 2018, eu posso colocar tanto a cidade quanto o país para indicar. E esse é um elemento obrigatório ainda, então eu tenho que procurar em outros locais. Se não tiver na revista, nesse caso, os ensaios FE, ele traz a indicação da cidade ali, mas eu podia ter um outro periódico, normalmente os estrangeiros, né, que não tem essa indicação. E daí eu posso buscar onde? Posso buscar na página do Catálogo Coletivo Nacional, que é o CCN do IBICT, posso buscar direto na página do ISSN, né, que é o número normatizador dos periódicos ali, e a gente pode fazer essa indicação, porque ele é um documento, ele é um elemento obrigatório. Na cidade e número de páginas aqui. Uma coisa importante também, quando eu tenho o documento em inglês, eu não vou traduzir a cidade, né? Vou colocar de acordo com o que está no documento lá, ou então Nova York, vou colocar em inglês, Londres, vou colocar se o meu documento é em inglês, vai estar da mesma forma. E os meses também, em português, a mesma questão da edição, né? A abreviatura dos meses do ano. Se os meses estão em português, a abreviatura é com letra minúscula, em inglês com letra maiúscula,
Aqui a indicação de data de acesso, sempre nesse formato aqui, então eu vou ter o dia, o mês abreviado e a indicação de ano. Para trabalhos apresentados em eventos, então o destaque são sempre os anais do evento, só que normalmente a gente encontra isso direto, né? A gente busca um trabalho de evento e vai para a página direto do trabalho. Então eu preciso fazer aquela busca de voltar lá na página do evento e conferir as indicações, porque a obra no todo para evento são os anais. Aqui, quando a gente tem a diferença dos periódicos, né, que é aquele caso periódico científico, para um artigo de jornal, o New York Times, Zero Hora, Estadão. Aqui a indicação, então, de uma reportagem, a gente sempre vai entrar pelo autor da reportagem e vai fazer a indicação aqui do jornal como obra no todo. Aí cidade, data completa, se tiver número daquela, se for um documento impresso, né, pode ter o número de páginas. E se eu não tenho a indicação do autor daquela informação no jornal, nesse caso aqui, eu vou entrar pelo título. E daí, aqui no título, a primeira palavra significativa, e às vezes tem que ser uma ou duas, dependendo da expressão que tem, que inicia essa reportagem. Então, aqui, toda maiúscula, com destaque de entrada pelo título, e lá no meu texto eu vou colocar vou colocar a palavra, né, que vai estar aqui na lista de referências com destaque, 3 pontinhos, vírgula e o ano, porque isso representa que é entrada pelo título. Lembra que a gente falou que a lista de referências ela é uma lista única, em ordem alfabética, de autores e títulos. É esse caso de título aqui que a gente fala, né? Não tem um autor. E o título nesse caso, quando não tem autor ou repórter, é o título da matéria. Não é Estadão, começar com Estadão e botar lá na referência Estadão 2006. Eu quero falar do Estadão, eu quero falar que aquela reportagem é do Estadão, porque é importante dizer qual é o veículo daquela reportagem, daquela informação. Eu vou colocar no texto, eu vou dizer, informação retirada do jornal Estadão, tá falando sobre isso. Abre parênteses, representantes, 3 pontinhos, 2006, porque essa daqui que é a indicação de responsabilidade, que é o que vai me remeter para a lista de referências. Para teses, dissertações, trabalhos acadêmicos, então a gente tem um modelinho aqui. O que é importante, tanto em português quanto em outros idiomas, né? Eu vou seguir o mesmo formato e vou fazer sempre a indicação da localização eletrônica, se for o caso. E quando eu buscar a localização eletrônica, sempre tentar ir, porque eu posso encontrar esse documento aqui na página do autor, e daí eu vou ter um link grande lá que pode não ser o que está disponível hoje. Mas o que eu preciso? Eu preciso ter segurança que aquele documento vai ser acessado outras vezes. Então, eu vou buscar ele num repositório. É aquela mesma coisa que a gente falou, quando busca lá no Google Acadêmico, né? Eu parto do Google Acadêmico para buscar o documento e localizo ali, mas eu vou utilizando ele como caminho para ir na página da revista oficial, né? É o mesmo caso, qual é a página oficial para as teses e dissertações? São os repositórios das instituições. Então, é esse linkzinho aqui que eu tenho que utilizar. Eu tenho que voltar lá na universidade e ver aquele documento lá na página do seu repositório.
Aqui nós temos a legislação, né? Por que tem duas vezes a mesma lei aqui, né? Mesma resolução? Porque uma a gente tirou diretamente do site do Diário Oficial da União, que é o site... É o periódico, né? Que é imprensa, né, pesquisa lá, diretamente no Diário Oficial, a gente vai fazer, que é o segundo exemplo, a gente vai fazer como uma referência de periódico. O primeiro a gente retirou do site do Planalto, ou ali no caso, né, obras.rs.gov, que ele não é um periódico, não é um jornal, não é uma revista, então a gente vai fazer, colocar o nome da resolução ou da lei em destaque, né, coloca ali então depois a ementa e a data e o local e a data de publicação. É só para mostrar a diferença que assim, ó, digamos que eu tirei lá desse obras.rs.gov.br e coloquei na minha referência Diário Oficial da União. Isso não é o correto, né? Porque se eu realmente fui lá no site no site da imprensa e pesquisei no Diário Oficial da União, sim, eu vou colocar que foi como um periódico e que eu retirei do Diário Oficial da União. Senão eu coloco da outra forma. Não tem problema fazer da outra forma, de pesquisar em outro local. É só porque o tipo, né, muda o tipo de referência, porque um me diz que eu fui no Diário Oficial e outro me diz que eu fui, então, em outro site. Eu fiz essa... E vai mudar também o destaque, né? Porque quando eu busco aqui, num link diferente, normalmente a página mais utilizada para legislação é a página do Planalto, ou então do Senado, ou da Câmara, né? Naquelas páginas de legislação, o destaque vai ser no título da lei ou da resolução, né? E eu tenho que colocar o que aqui. É importante, a gente sempre entra pela jurisdição nesses casos aqui. Então, eu não faço a entrada pelo Ministério das Cidades, nem pelo Conselho das Cidades. Eu posso citar isso no meu texto, da mesma forma que eu posso fazer a indicação lá do Estadão. Eu quero dar destaque para que aquela informação é do Estadão. Aqui eu quero dar destaque que essa resolução ela é do Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades, mas como indicação de autoridade vai estar entre parênteses Brasil, vírgula, 2011. Né? Se eu peguei nesse site aqui que é diferente do Diário Oficial, o destaque no título, e daí aqui o cuidado é que esse 2011 é parte do título, eu tenho que colocar aqui a data de publicação. Esse nosso exemplo, ele tá com algum probleminha aqui, ó. Tá 1998, não tem como isso ser de 98 se essa resolução é de 2011. Normalmente, as publicações das legislações segue a data de publicação. Né? Então, aqui tá errado. Deve ter copiado e colado. Isso, ali faltou arrumar o 2011. É bom que isso aconteça, porque isso acontece também nos trabalhos, né? Quando a gente está fazendo, a gente está copia e cola, dali a pouquinho parou. O que a gente tem que fazer? Depois que está pronto, passar para que outra pessoa dê uma olhada no nosso trabalho, porque a gente está tão cansado daquele trabalho que não enxerga mais os errinhos que ficam, as inconsistências, né? Então, é importante passar para que outro colega leia antes de a gente passar para o orientador, ou então que o orientador também faça essa leitura, mas às vezes a gente está com um olhar tão cansado que não vai ver passar esses pontinhos. Tá? Uma dica importante também com relação ao português, né? Porque a gente falou da forma, a gente fala da normalização, então importante quanto isso é questão do português, né? Então uma revisão de português é importante. Vocês podem passar o documento de vocês para uma primeira revisão no Google Docs,
que ele faz, ele pega aquelas palavrinhas que estão erradas, algumas coisas de concordância ele não mostra tanto, umas palavras erradas ele mostra muito mais do que o Word, e às vezes isso está desabilitado no Word ou então no Office Libre ali, e eu tenho usado esses dois recursos, né? O meu corretor ortográfico no Word, ele tá ali, ele pega bastante coisa, e daí eu pego o mesmo texto e coloco lá no Google Docs, e ele pega outras palavras que o Word deixou passar. Então, e se tiver que fazer uma revisão de concordância, algo assim, então o interessante é que vocês passem para um revisor, né? Sempre para dar um cuidado. Mas já não ter palavras escritas erradas no trabalho é muito importante. É a questão tinha um dos critérios que a gente tinha falado lá na avaliação, quando a gente escolhe os trabalhos, né? Está escrito, não me lembro, contabilidade, eu acho. Então, isso também para vocês, né? Então, tem que rever com o seu orientador a questão do conteúdo, tem que rever a questão de forma e apresentação, e isso vocês podem procurar a biblioteca para auxílio, e é importante também revisão do português nos textos. Aqui a gente tem modelinho de entrevista, tem páginas na internet, tem fala de editora, a gente já falou, isso aqui eu acho que está repetindo. Aqui só um modelinho mostrando a questão das figurinhas, né? Aqui como é que a gente coloca sempre em cima. Aqui a indicação de fonte, de notas, tabelinha. E obrigada pela atenção. A gente se coloca aqui os nossos contatos, né, nas nossas redes sociais, importante. Então, nesta semana a gente está com atendimento presencial aqui, restrito, né, mas se vocês precisarem de livros, a gente está na biblioteca das 9 às 15 atendendo. Acho que a partir do dia 28 a gente vai ter uns horários diferenciados, mas vai ser divulgado, então, na página da biblioteca, pelos canais de comunicação da FCE, né? Então, nos procurem, estamos à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, esse é o momento, e sempre é muito importante quando vocês perguntam alguma coisa. O professor também nos auxilia bastante, porque são coisas que vocês veem. Claro que a gente tem experiência dos trabalhos que são revisados, dos alunos, né, que nos procuram, mas é sempre interessante saber. O professor Leonardo sempre traz alguma coisa nova, que daí já deve ter percebido que de uma oficina para outra, a gente sempre incorpora uma coisinha que foi falada na anterior. Isso é bem importante, então, e dos alunos também de perguntarem, de colocar suas dúvidas. As dúvidas vão surgindo no momento em que vai se fazer, né, o trabalho, que vai fazer as referências. Isso aqui foi uma apresentação, assim, das dúvidas que a gente mais tem acompanhado, né? Mas, às vezes tem, tipo, um documento diferente, né? Alguma coisa, assim, que vocês precisem, podem dar uma olhada no manual, que lá tem vários exemplos, e também falar com a gente, né? Porque, às vezes, se a gente não sabe, a gente vai atrás também. Essa questão, muito obrigado pela exposição, né? Vocês sempre conseguem tornar claro, de uma maneira bem didática, bem acessível, né? Essa complexidade toda que é de seguir as normas técnicas para a elaboração de trabalhos científicos, né? Então, historicamente tem sempre uma reclamação, né, que surge, né, entre o pessoal, estudantes particularmente das ciências econômicas, né, que esses trabalhos um pouco mais robustos, né, mais restritos do ponto de vista de seguir as normativas, né, eles são mais raros, né, do que em outros cursos
da nossa faculdade, como por exemplo, né, RI, nós temos colegas de RI nessa turma, né? Então, o estudante de RI tem um exercício que já inicia, né, em algumas disciplinas. Né? Em ciências econômicas isso fica mais evidente na nossa disciplina de técnica de pesquisa. Né? Então, a forma de colocar, né, uma citação indireta, mencionar autor, mencionar autora, né, o ano da publicação, né, quando que eu uso aspas, né, quando que a partir a partir de quantas linhas, né, eu faço recuo de 4 centímetros, faço simples, né. Então esses são pequenos detalhes que só no dia a dia, né, repetindo, né, o exercício que vai se tornando algo mais fluente, né. Então, esse exemplo que eu acabei de comentar, né. Bom, uma citação direta, né, de 4 linhas, ela vai ter recuo de 4 centímetros, vai ter um tamanho menor de fonte, não o 12, mas sim o 10, espaço simples. Né? Depois, né, ou antes dessa citação direta, tem que ter a referência com autor ou autores, o ano e a página. Né? Então, isso vai ganhando forma à medida, né, que a turma tem que atender as tarefas da nossa disciplina, né? Que a próxima tarefa que a turma tem que entregar até a semana que vem, não é? Vocês me ajudem no calendário também, por favor. É justamente da revisão bibliográfica. Né? Então tem que preparar uma revisão bibliográfica. Claro que não é a revisão bibliográfica final do anteprojeto, mas é uma revisão bibliográfica. Porque até agora estamos fazendo resenhas, a revisão bibliográfica ela precisa cumprir esse conjunto de requisitos que vocês apresentaram para nós. Né? E isso vai aparecer depois, aparece no TCC. Então, se a gente já pudesse acostumar a construir o texto de acordo com essas normas, depois do TCC ele é muito mais fácil de construir. Então, a minha sugestão e a insistência minha e do professor Sérgio Monteiro, né, que é o docente responsável pela disciplina, né, ele está na turma B. Então, a gente insiste justamente por isso. Olha, o início é meio chatinho, tá? Mas realmente, o que eu tenho que colocar nessa situação? São 3 autores, o ano na situação indireta, e lá no final, nas referências, tem que colocar a situação completa, né, com o espaçamento à esquerda, e não o justificado, como acontece em todo o corpo do texto. No início é chato, mas depois isso fica mais simples. E ainda mais esse outro elemento que vocês elaboraram, né, para estudantes de todos os níveis, inclusive para docentes, né, para nós professores também, que são os modelos, né? Poxa, eu pego o meu conteúdo, coloco no modelo, eu já tenho 60%, 70% do problema resolvido, né? Adaptações eu vou fazer porque naturalmente a gente tem algumas especificidades em cada trabalho que é feito, mas poder enquadrar o trabalho, né, o meu trabalho num modelo, isso já me dá um baita de conforto. E usar aquele recurso de tornar essas configurações padrão, para que toda vez que abrir o documento, né, ele já abra com aquela carinha ali, eu não tenho aqui, eu escrevi todo o meu trabalho, está com as margens diferentes, está com a fonte diferente, espaçamento, tarará. E daí no final eu preciso fazer aquela adequação. Não, eu posso tornar isso padrão, quando eu abrir o documento ali, ele já vai estar com as margens do trabalho acadêmico 3322, espaçamento 1,5 entre linhas, né, com o recuozinho, com o recuo ali do início do parágrafo. Então, e a fonte já, eu vou usar em todos os meus trabalhos a Times. E daí eu habituo o meu olhar para aquele modelo quando eu for ler outros trabalhos, e isso é uma dificuldade que a gente acaba criando, porque hoje a gente não consegue ler nenhum documento sem primeiro reparar nesses elementos, né? E daí a primeira coisa que tu faz é, olha a formatação, ali está ok. E daí isso vai ficando natural e vai ficando mais fácil também, porque a gente possa perceber. Mas é sempre importante, no final, a revisão, né? Uma revisão, porque é aquela coisa, a gente está escrevendo, e já mudou, e já mudou várias coisas, e
passa, o nosso olho, ele se habitua, né, com aquilo ali, ele vai passar batido. Então, que outra pessoa possa olhar o trabalho de vocês. A questão do português também é muito importante, né? E esse recurso que falo do Google Docs ali, de colocar, ele faz maravilhas de palavrinhas que a gente acha que está escrevendo certo, e ele vai gritar lá, né? Então, porque a questão de revisão custa caro, né? Não, vocês têm a sorte da biblioteca oferecer esse serviço de poder fazer, de oferecer e poder acompanhar ali, mas a gente não vai fazer para vocês. E muitas vezes, dependendo dos prazos, vocês vão ter que procurar alguém para pagar para fazer isso. E daí é pago por folha, aquela coisa toda, português também. Então, quanto menos coisas a gente tiver que passar isso, né, vai ser melhor. É a questão de custo da informação, né? Não, e o custo, ele não é só o quanto eu preciso ter para ter acesso àquele documento, mas o quanto eu tenho que gastar também para disponibilizar um documento de qualidade. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados ali. É isto. Acho que é bem bom. Né? Então, aproveitem, né? Entrem em contato, aproveitem que a biblioteca está aberta para pegar alguns livros, a gente está com os empréstimos estendidos, mas assim, ó, um pedido já agora para vocês, a gente está com os empréstimos estendidos até o dia 30 de maio, mas se vocês não vão se formar nesse semestre ainda, né? Vai dar tempo de devolver os livros. Devolvam os livros da biblioteca antes disso, antes de se formar. A gente está com bastante livro fora, que nesses 2 anos foram renovando, né? E às vezes o pessoal não está em Porto Alegre, foi para casa. Agora é o momento. Se vocês conhecem o coleguinha que se formou semestre passado, lembro o pessoal que tem que devolver os livros da biblioteca para que outras pessoas tenham acesso. Né? A gente gosta muito de ter todos. É bem importante, né, esse acesso ao livro aqui. Mas lembrando que a gente tem dificuldade de aquisição, que a gente tem, né, a renovação do acervo muito devagar, aquela coisa toda. Então, todos os livros que vão precisam voltar. Vocês podem me buscar os livros de empréstimo, mas não lembrem de devolver. E cuidar depois também quando tiver a questão das renovações, né, para que não tenha multas. Né? Nesse momento ninguém tem multa na biblioteca aqui da economia, a gente tem todo um contato com todo mundo cuidado, mas é importante.